Dentro da sua sala você separa exatamente o que é André Antunes, tenente do Exército. Atrás da sua mesa você separa exatamente o que você quer. Como que você faz essa distinção dentro da sua própria sala? Eu sou um cara muito visual, né? Eu gosto muito de olhar para as coisas e ter uma representação, né? Uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Porque naquela imagem você pode representar muitas coisas. Então, cada coisa que a gente tem aqui no escritório e tenho na minha sala, desde que era uma salinha pequena, tem uma simbologia por trás. Então, eu tenho ali a minha parede do exército, a minha farda de passeio, minha farda de combate, se eu fosse general do exército, tem as facas do curso que eu fiz, tem as pistolas que eu usei no quartel, tem os fuzis que eu usei, e ali retrata o meu museu, a minha história. Eu consigo olhar e valorizar da onde eu vim, da onde é a minha formação. Aí atrás eu tenho a parte da formação do mercado financeiro, então eu tenho ali o jaleco do pregão, eu tenho os cursos que eu fiz, então cada lugar tem uma representação como se fosse cada gaveta, como se fosse cada espaço no museu, né? Na verdade, o escritório é um museu da minha vida, é um museu da vida do mercado, né? Então se a pessoa olhar e falar, pô, por que que tem esse quadro aqui? Por que tem aquele quadro? Todo o quadro foi pensado, você acompanhou muito bem isso, né? Acho que são mais de 150 quadros, né? 200 quadros. Que de um lado, né? Então tem muito quadro, mas porque ele representa alguma coisa. Eu gosto muito... Quem entra aqui acha que é uma galeria, né? É isso, e eu vi, e é engraçado, ó como a visualização é. Em 2018, eu fui para Dinamarca, para Copenhague, no escritório do Saxo Bank, né? E lá é um museu. Eles têm, tipo, um Tiranossauro Rex de osso lá, tem um carro da Fórmula 1, tem umas obras de artes animais, e, cara, você anda no escritório, tem pessoas, ainda a gente vai ter isso, tem pessoas que vão lá para visitar o escritório, como visita de museu mesmo, né? Então, aqui no escritório, se a pessoa vem, não conhece nada de mercado, só no elevador, ela já sabe como que é a história da Bolsa, como a Bolsa teve seu primeiro dia e como a Bolsa está nos dias atuais e até como pode ser o futuro da Bolsa aí, se a gente for para um metaverso, para uma coisa que vai acontecer. Então, é muito sobre essa questão de você colocar as coisas, cada um no seu lugar, e conseguir visualizar e entender cada coisa. Então você falou disso, até se olhar a minha estante, tem a parte do exército, tem a parte do mercado, cada canto tem a sua representação. E isso chama muita atenção porque você falou de ambiente. Então o ambiente de fato ali pode moldar a pessoa, pode mudar Sim. a pessoa. E você faz tanto o escritório pensando nos seus caminhares aqui, quando você passa, quando você vai... Eu brinco que eu tenho um estúdio gigantesco, né? Sim. Mas quando você vai usar cada canto do escritório, você está olhando o que é o seu escritório. Exato. Mas você também moldou toda a parte visual desse escritório pensando em como o aluno aqui dentro Exatamente. vai vivenciar esse ambiente diferente, como ele vai olhar, por exemplo, vou até pegar que está atrás de ti, os elefantes ali, que a gente fala dos elefantes. Exato. Aí depois tem... Cada pilastra aqui tem uma ali que está escrito força, outra está escrito foco. Então você trouxe cada pontinho possível. Foi um trabalho ali grande, né? Tem até um stories no meu Instagram que eu brinco. E aí, tio, o que você está fazendo? 9 da noite da sexta-feira. Você, quadrinhos. Sim, e foi uma missão assim... E vai começar a missão de novo, né? Tá vindo mais aí, né? Vamos começar essa missão. Tem mais uns 3, 4 aí para começar a decorar. Eu não tenho o número exato e é até legal... Depois a gente coloca exatamente isso na edição, mas eu chuto que são mais de 250 a 300 quadros em questão de objeto de decoração. Mesmo que seja pequeno ou seja um quadro gigantesco, como é o quadro do Leônidas ali, porque somente das crises, se eu não me engano, são 36, né? Sim. Ou acho que são 36 ou 18. Isso. Então já é uma quantidade enorme em uma parede só. Das criptos já são mais 8. E aí cada mini detalhe você também moldou para que o trader entrasse aqui, na hora que ele sai do elevador, já tem 7 elevadores temáticos. Eu falo que a gente tem, engraçado isso, mas se o trader vir para o escritório, o aluno vir para o escritório e ele fizer um tour no escritório, acho que vai pelo menos umas 2 horas, a gente tem um curso no escritório. O que a gente tem de 18 quadros de crise, a gente conta a primeira crise, que foi das tulipas, e a gente fecha com a crise do Covid. Só que o cara prestar atenção em o que tem de representação no quadro, o quadro explica a história da crise.
A gente pegou a nossa equipe de design, agradeço o Alexandre publicamente, ele teve que estudar. Eu dei 3 livros para ele estudar as crises. Foram 4 meses de... 4 meses, né? Foi um super trabalho para ele conseguir representar de forma visual o que aqueles livros tinham, né? Então, crise do petróleo, crise do Vietnã, todas as guerras, daqui a pouco a gente já tem que ter mais, porque já teve mais 2 guerras aí, não impactou tanto igual as outras, mas o escritório conta muito a história e muito o que o aluno precisa visualizar, o que o aluno precisa entender. Pô, ele passa aqui e aí ele senta, ele vê um tigre e vê força. Então ele sabe que ele precisa ter força aqui dentro. É uma virtude que ele precisa ter aqui dentro. Ele vê outro, estou vendo outro lá no fundo, uma águia, ele precisa ter foco. Então cada ponto do escritório é para fortalecer o crescimento do aluno e, consequentemente, o meu crescimento, o crescimento da equipe. Então nada aqui colocamos de bobagem. Né? Tudo tem um motivo e o mais engraçado, às vezes eles não percebem nem sabem que estão sendo impactados com isso. Mas isso tem técnica, é mensagem subliminar. Para o cara olhar e falar, caramba, cara, ele não tem como ver força e desver a força. E se ele tiver fraco, fala, caramba, tem que ter força, caramba, esse tigre aí tem força. Pô, mas não tô forte não, tem força. E aí o cara internaliza a força. E o aluno que chega aqui, ele passa por 2 corredores de, assim, extrema importância mental, né? Ele passa primeiro corredor que ele passa, são 5 quadros, cada um da sua representatividade ali de R$1 milhão, R$1 milhão. Tem ali o seu do lado, que é contrário a todos esses, né? Que é o de 1 bilhão, que é só ali mais a sua visualização, mas lógico, quem entrar, quiser olhar e visualizar 1 bilhão, está 100% disposto. E aí depois ele vai ali para o túnel dos campeões, que foi simplesmente numa nossa idas e vindas de almoço em São Paulo, paramos lá no Shop D&D, estava tendo exposição, e eu brinquei hoje até na reunião, falei com o Gustavo, falei, o André é maluco assim, foi lá e perguntou se dava para comprar e foi comprando, tomando lote. Então, mas é engraçado, né, Lu, que as pessoas perguntam, mas como você conseguiu isso? Pô, fui lá e perguntei, as pessoas nem perguntam. Pô, o Hammer eu comprei assim, você tava junto, pô, o carro tava na rua, eu queria o carro, não mata ninguém perguntar se o cara tava vendendo o carro. O cara falou, tá na hora de motos. Eu falei, fechou, vou lá comprar o carro. Se eu tivesse perguntado, nunca tinha comprado. As camisas a mesma coisa, né? Então as camisas têm muito esse sentimento, né? De tipo, como que esses jogadores de futebol, né? O futebol, eu gosto muito do ambiente do futebol que representa para o Brasil, né? Tenho muitos amigos jogadores. O que um jogador numa seleção, numa final, vai estar sentindo, cara? Como esse cara se preparou, a responsabilidade que esse cara tem, e é aquele jogo, é aquela final, ser campeão ou não. E para mim o mercado eu encaro assim. Todos os dias, né? Todos os dias. Eu lembro que, eu tava conversando com o Daniel Alves e ele falou, cara, todo dia é dia, todo jogo é jogo. Então eu me preparo para estar no jogo. Eu gosto de estar no jogo. Então isso foi uma coisa que eu sempre fiz no mercado. Eu gosto de estar no mercado. Eu gosto do ambiente do mercado. Mas como esses caras se preparam? Então, quem passa aqui pode passar desapercebido. Oh, que legal, uma camiseta do Pelé, oh, que legal, camiseta do Neymar. Não, é o que aquele símbolo representa, o que aquele símbolo te entrega e principalmente o que você internaliza. Você fala assim, porra, eu vou fazer um trade aqui um dia. Pô, é mais fácil que ir para a Copa do Mundo. E aí o trade fica fácil. E se você olhar, o túnel dos campeões, ele representa tanto vitória quanto derrota. Exatamente. Né? E eu acho sensacional a ideia que você tem de trazer a camiseta até do Zidane, que não foi campeão da Copa do Mundo de 2006, mas ao mesmo tempo você quer ter a camisa dele ali de 98, para mostrar realmente para as pessoas... Tá vendo? Camisa Zidane, o 7-1... Para mostrar realmente que são momentos tanto do trade quanto da vida, que é importante você olhar, você refletir. Nós temos 2 camisetas do Neymar, uma Copa que ele perdeu e de fato outra que ele foi campeão, mas você vê ali lado a lado, e se você realmente internaliza e fala, não, pô, se o Neymar passou pelo que ele passou e ainda conseguiu bater um pênalti no Maracanã, lotado, mesmo depois de já ter tido derrotas, a vida é uma transitória, né? E isso no trade, isso na vida, você vai levando e é muito, assim, difícil que alguém que entre no escritório não saia daqui impressionado não só com a beleza, mas com a quantidade rica de significados de tudo. Eu vejo até, por exemplo, das decorações de cripto que a gente tem aqui, né?
A gente está começando a falar sempre mais de cripto, está sempre ali se envolvendo um pouco mais em cripto, mas quem quiser já consegue se sentir no ambiente também de criptomoedas. Exatamente.